podcast repleto de fúria. The rain is nothing to fear when you become the storm. Um evo de saudação para vocês, lupinos, hominídeos e impuros. Aqui quem fala é Chocos, e a Cruella Cruel foi o primeiro filho de Samuel Haidt. Saudações, galera. Com a fúria à flor da pele, eu sou Pedro Ribeiro Nogueira e estamos aqui hoje para falar bem e para falar mal também sobre os cordeiros em pele de lobo. Olá, pessoal. Aqui é a Viviane Vivox e eu te pergunto, Samuel veste Prada? Nossa! O Chocos roubou minha Cruella, meu! Eu tinha que usar essa referência. Porra, a Cruella, eu não tenho dúvida nenhuma de que ela foi a inspiração dessa porra. Nenhuma. Nego vai falar aí de ritual asteca, dos caralho, é o caceta, são 101 dálmata pra fazer o casaco, meu irmão. Mas beleza, vamos lá, Nação Garou, hoje estamos aqui nós três no Garocast de número 68, O Pecado da Pele. Sente só o título de novela da Globo que eu arrumei pra essa porra. E hoje nós vamos falar então sobre os dançarinos da pele. É, meu irmão, vocês não estavam enchendo o saco aí falando aí de Garocast tribal e tal, e como é que vai ser? Pois Agora é. toma tudo! É, exato. Pega! É, vocês não queriam a porra dos Garocast tribal? Agora vai ter de todas as tribos, até dessa desgraça. E é isso aí mesmo que eu tenho pra falar, tá entendendo? E beleza, então eu acho que a gente não precisa se delongar muito, né? Eu só vou falar pro seguinte, ô Pedro, no tambor ali, ó, estica a pele do gato ali, ó, tá ligado? Naquele tamborete e solta o som da assembleia, vamos lá. Vamos lá então, galera. Hoje nós estamos aqui com algumas mensagens escritas na pele dos nossos parentes. E as nossas mensagens, elas são... A primeira delas é de Lucas Marques de Camargo, o Lucas lá do Dragões de Garagem. Um uivo de saudação. Fico agradecido pelos comentários feitos à minha matilha na última leitura de e-mails. E chamar entomólogo para falar de ananás é foda. Mas o pior é que a gente aprende muita coisa em comum com os outros primos artrópodes dos insetos. Neste e-mail, vim comentar sobre os pumonca e sua relação com o Brasil. O Pedro falou brevemente sobre a sussuarana, ou onça parda, e como poderiam servir de base para pumoncas em território brasileiro. Depois, um dos convidados falou no desafio de posto que o metamorfo jaguatirica seria uma boa para ter uma segunda raça no Brasil, o que concordo. Mas é doido pensar na motivação da White Wolf em botar pumonca para os lados de lá, sendo que a onça parda é muito mais abundante e comum no Brasil. E é um mamífero terrestre com a maior distribuição das Américas. Inclusive, ela pode habitar áreas mais degradadas que a onça pintada, até para evitar competição. Acho que os designers queriam um bicho próprio deles. Acho que é o que quase sempre acontece, né, Lucas? Ou isso, ou então a clara falha de comunicação e de pesquisa, já quase que típica da White Wolf, em especial no começo lá das linhas do Mundo das Trevas. O Lucas continua. Por isso, para mim, os pumoncas estão muito mais para a Uctena do que o mendigo em sua territorialidade, talvez até tolerando cidades, sua adaptação maior a terras menos florestadas. Enfim, só um e-mail para enaltecer nossa sussuarana tão maltratada nos últimos tempos. PS. Espero alguma referência aos ursos de óculos andinos no próximo livro de vocês. Óbvio que a White Wolf não deu atenção para os bichos quando fez os Gural, mas pelo menos como um totem seria bacana. Fica a sugestão aí do Lucas aí, para o nosso próximo livro, que está prestes a sair, o Sangue Nativo. Lucas, eu tô revisando o livro, ainda não cheguei, não sei se tem ursos de óculos não, cara. Mas eles são andinos, eles estão no Brasil, e aí agora não sei, cara, não faço a menor ideia. O próximo e-mail do Lucas aí agora, falando sobre os ursos andinos em breve. É bom que começou com um entomólogo, né? O animal vai só aumentando de tamanho, mas isso aí. Em breve, o Lucas nos comentários sobre os mocolé. Lucas, valeu aí, cara. Forte abraço. E, cara, é isso. Talvez como totem. Não sei como é que tá. De fato, não sei. Vamos ver o que em breve as palavras do Pedro vão trazer a respeito dos ursos de óculos ou não. Obrigado pelo e-mail, cara. E o nosso próximo e-mail é de Cassiano Navega, não sei, cara, fui de Navega, vamos lá. Um uivo de saudação a todos, que é Siork, Teurge dos Roedores de Ossos.
Gostaria de dar os parabéns para o cast dos Bastet, ficou muito bacana. Eu compartilho o sentimento de decepção com Suara. O Guepardo é uma criatura muito fantástica para ter uma representação tão ruim no cenário do mundo das trevas. Em relação ao desafio de posto, eu criaria uma tribo Bastet baseada no Leopardo das Neves. Essa espécie de grande felino, gênero Pantera, vive no Himalaia e se especializou em caçar a cabra do Himalaia, o que o faz conseguir escalar paredões quase totalmente verticais. Essa capacidade de chegar onde os outros felinos não chegam para abater sua presa faria dessa tribo a especialista em exploração umbral. Seus segredos estariam focados em acessar níveis cada vez mais profundos da Umbra e o de prever a ação dos Azura. Por conta da proximidade dos territórios, haveria alguma relação de relativa cooperação entre eles e os portadores da luz fora das cortes bestiais. Espero que gostem da minha sugestão de tribo Bastet. Também gostaria de dizer que, quando vocês pensarem em escrever um Rio de Janeiro em Fúria, eu me coloco à disposição para ajudar com informações sobre o meu estado. Grande abraço a todos. Valeu aí, Siork. Cara, gostei aí da ideia aí, hein? Dos Bastet ali do Himalaia. Fico só pensando os caras pulando naqueles paredão lá, igual aqueles bode montanhês, tá ligado? Ia ser bem massa. Em especial porque se eles estivessem lá no Himalaia, com alguma sorte, eles podiam dar um pau nos portadores da luz interior e jogar eles lá de cima lá do Monastério Shigalu, igual o Imi fez. E, cara, é legal, né? A coisa dessa. Eu gostei dessa conexão aí que você fez com os acessar os níveis mais profundos da Umbra. Ia ser interessante, né? Sair um pouco ali da Umbra rasa, de repente, ir pra Umbra profunda. Até porque vai estar relacionado à Umbra profunda, os celestinos, né? A Umbra celestial, essa conexão com os portadores da luz. Acho que fica, de fato, bem interessante. Quanto à sugestão do Rio de Janeiro em Fúria, tá aí. Vamos ver, né? O Pedro tá indo para outros territórios brasileiros antes de voltar para o Sudeste, mas não tá descartada a ideia de um Rio de Janeiro em Fúria, não. Mas vamos costurar alguma coisa aí em conjunto que vai ser interessante. E é isso aí, essas são as nossas duas mensagens de hoje. Muito obrigado aí também ao Cassiano Navega, o Siork, pela mensagem. E hoje é o bate-papo aqui muito rápido para a gente já chegar ali a respeito dos dançarinos da pele, mas vou lembrar cada um de vocês para acessar o Discord do Nação Garou, mandar seus e-mails também para naçãogarou@yahoo.com.br. Lembrar todo mundo que os nossos materiais eles estão disponíveis no Storytellers Vault, sejam eles alguns cobram alguns valores, os outros são gratuitos na forma de pague o quanto você quiser. E é isso, tá lá, Brasil em Fúria, os primeiros uivos, Pontes Queimadas e o nosso último material, Rios Profundos. Em breve, muito em breve, Sangue Nativo estará chegando aí para vocês, falando sobre os metamorfos no Brasil, beleza? Então, para não atrasar muito aqui, vamos lá falar agora sobre os dançarinos da pele. Vamos lá então, Nação Garou. Hoje o nosso tópico é então os dançarinos da pele. Diferente das outras tribos, né, os dançarinos da pele têm uma certa problemática ao se tratar do material. As informações elas se encontram espalhadas em livros, porque acho que a primeira coisa que a gente pode falar da tribo é que ela ganhou algum contorno mais... Talvez algum contorno mais jogável, um contorno mais mecânico, algo muito mais dentro do cenário no W20, né? Onde antes ela era meio que talvez uma piada. A White Wolf gosta de falar que Sami Height, e a gente vai obrigatoriamente ter que falar dele. Eles gostam de falar agora, depois que tudo já aconteceu, eles gostam muito de falar que tal, era uma piada, era uma brincadeira que foi longe demais, mas eles levaram tudo aquilo muito a sério por muito tempo. Uhum. E aí os dançarinos da pele eles foram surgindo, um parágrafo aqui, outro acolá, e foi se tendo algumas ideias, e acho que a coisa ela veio um pouco mais formatada no W20. Mas para quem quiser aí procurar informações além do W20, que eu já citei, nós vamos encontrar algumas informações na aventura também do W20, que ela chama Skinner. Quem quiser dar uma olhada lá no livro Outcasts, que é muito velho, tem coisa lá a respeito. A gente vai continuar também, tem a saga do primeiro dançarino o primeiro dançarino da pele. Ela surge em Valkenburg Foundation. Livro ruim. E aí a gente também tem lá, inclusive, os finalmente de Sami Height,
lá no Chaos Factor, que sim, é um livro de mago, é um crossover, isso daí. Aí o cara fica assim, pois é isso daí mesmo. Mas, beleza. Vou adiantar que hoje nós teremos, a gente vai falar sobre os dançarinos da pele, não tanto sobre o Sami Height, tá, gente? Não, como vocês não poderiam deixar de imaginar, o Samuel Height terá sim um cast a respeito dele, na verdade um quebra do osso, que é o quebra do osso que segue o nosso GaroCast de hoje, tá bom? Que vai ser maravilhoso, diga-se de passagem, principalmente se você tá vivo em 1993. Cara, é o top do Massa Velho esse. Nossa, esse demais. GaroCast. Eu imagino que, cara, o quebra do osso sobre o Samuel Height, talvez ele tenha umas 4 horas e meia de duração, né? Pra falar tudo que ele fez, mas... Realmente, vai ser longo. Mas só que eu queria só falar uma parada aqui, antes da gente entrar nos pormenores dos dançarinos da pele, que, apesar do Samuel Height, eu não acho a ideia tão ruim, não. Tenho várias ressalvas sobre tudo, mas eu acho que existe aí caldo pra dar uma canja mais legal do que originalmente foi apresentado pra gente. Cara, então, deixa eu pegar carona nesse bonde seu aí. Polêmica já. Já tem polêmica já. Eu não acho que os dançarinos da pele, que eles são uma construção ruim dentro do cenário, não. Eu acho que eles encaixam direito dentro do cenário, dentro da temática de Lobisomem Apocalipse, sem nenhum problema, sem ressalvas, eu diria. Eu tenho ressalvas quanto a detalhes. Quanto à ideia principal da tribo, como que ela surgiu e tal, eu acho bem legal. As ressalvas quanto aos detalhes, elas são mais em algumas mecânicas, em algumas escolhas e tal. Mas conceitualmente eu gosto muito da tribo. Sério. Eu acho ela interessante. Tá, isso aí talvez esteja fora de contexto. Eu não desgosto do Samuka, não. Não desgosto mesmo. Caraca, é muito complicado falar do Samuel Height. É que nem o Gogol, sabe? Mas eu acho que se a gente colocar os contextos adequados pra entender o porquê dos personagens, eles não ficam tão ridículos quanto simplesmente falar assim, tem um He-Man na Amazon. Ou o Samuel Height é um cara que fez de tudo. Pois é, o que eu acho é que pouco se sabe de fato sobre o Samuel Height, porque a galera não foi a fundo no que é que ele de fato faz e como é que as coisas acontecem. A galera só acha que ele é um personagem combado, que ele tem os poderes de todas as criaturas do mundo das trevas, praticamente. Ele tem um poder de ser um power player no jogo, tal qual o Dente Negro, por exemplo. Uhum. Na mesma canetada que eles tiraram o Samuel Height do cenário, eles também tiraram, por exemplo, em Lobisomem Apocalipse, o Dente Negro, sacou? Sim. Que também tá lá. Então, assim... E se pá, a Baba Yaga também, que é outro, né? É outro, que é exatamente um outro exemplo. Então, assim, a galera, eu acho que ela só não sabe e tem essa ideia muito superficial a respeito dele. Eu não sou um defensor, e tal, ele era roubado. É claro que ele era roubado e ele tem esse problema de... Tem umas ginásticas de plot armor pra ele ficar nos ápices dos combos dele, que ele é o combo do combo, né? Sim, exato. Ele tem sim plot armor e tal, só que ele é um personagem interessante. Mas é mal trabalhado. Sobre pra ele é pro outro, né? Concordo. Vou falar todos os livros que ele aparece no próximo. A gente vai falar mais sobre Samuel Height ao longo desse cast e do Quebra do Osso, mas eu acho que o que pra mim é principal é o seguinte: a ideia, tanto do personagem quanto da tribo, não é tão ruim quanto o desenvolvimento dela. Tipo assim, conceitualmente funciona, mas tem vários deslizes na criação. Uma coisa me incomoda também. Uma coisa específica. É uma frase que aparece em 2 livros que ela me incomoda muito na definição da tribo. Porque a ideia não é ruim. Até quando ela começa, não é ruim. Porque a frase que eu não gosto, que é do tipo, quando passa pelo ritual, o novo Garu pensa, meu Deus, é por isso que eles desprezam os parentes. Tipo, eu achei essa frase tão cagada. Porra, é tão mal escrito esse pedaço. O dançarino tem uma epifania e entende por que ele é inferior. Porra, coloca uma epifania melhor, meu amigo. Acabou de fazer o ritual super pesado.
matou 5 calangos, arrancou pele, procurou fase da um por mês, pra falar, oh meu Deus, eu entendi porque eu sou inferior. Eu acho que isso fica tão pobre para um momento de iluminação. Eu consigo entender de onde isso vem, porque vem exatamente do começo da tribo, né? Que é o Sami desgostoso com a posição dele de parente. Não só pelo fato de que os Garou estão hierarquicamente acima dele, mas ele queria aquilo, né? Ele queria viver o fato de ser um guerreiro de Gaia ou algo do tipo, né? E aí, quando o dançarino da pele, ele de fato se transforma em um Garou, primeiro que ele sabe da existência dos Garou, ele tem algo na cabeça dele que ele imagina ser um lobisomem ou ser um Garou e entende parte das tradições e tal, etc. Não só imagina, ele precisa entender. Mas ele não consegue fazer isso de maneira empírica. Ele percebe, ele tem aquilo que foi falado para ele. Mas só quando ele de fato se transforma, aí o mundo espiritual, a conexão com Gaia e os espíritos, sejam eles da Wyrm, malditos, espíritos de Gaia ou qualquer outra coisa, só agora isso é de fato desvelado aos olhos dele e ele se vê, ele olha pro antigo ele. E ele entende como que aquilo ele era de fato pequeno, como se tipo assim, olha, o salto que eu dei para me tornar Garou, ele foi bem maior do que eu imaginava ser. O que eu quero dizer com isso é que eu entendo de onde vem a frase, eu não concordo que ela seja de fato uma frase bem construída. Eu acho que a epifania podia ser algo maior. É melhor trabalhado. Se tivesse explicado um pouco do que você explicou, já caía melhor. Até porque o Samuelzinho não tem essa epifania. Ele continua tiro, porrada e bomba. Mas olha só, eu acho que a gente está colocando um pouco o carro na frente dos bois. Porque tem gente que pode estar chegando aqui meio de paraquedas e tal. Então é o seguinte, os dançarinos da pele, eles são uma tribo, mas eles quase que não são, porque a origem é muito diferente, eles não são originários dos primeiros lobos lá, como as tribos clamam ser em alguma medida. Então é isso, os dançarinos da pele, eles são um grupo de metamorfos, no caso Garou ou Balan, que que alcançam essa capacidade, né, depois de realizarem um ritual, chamado Ritual do Renascimento Sagrado, no qual, depois de matar uma quantidade de indivíduos da raça que ele quer se tornar, ele pode se transformar vestindo esse manto de peles esfoladas. Então, para um cara se tornar um dançarino da pele, ele tem que primeiro caçar 5 Garou, arrancar a pele deles e vesti-las, concluindo esse ritual. E aí rola essa epifania que vocês estão mencionando aí, que o cara entende que aquela criatura que ele se tornou é muito mais do que só uma máquina de matar, né? Entende a natureza de Gaia, entende também o papel preponderante que os Garou têm, e por isso, eu acho, que eles vejam como os parentes e os seres humanos estão muito de escanteio na narrativa das eras, entende? Algo assim. Eu queria fazer só um adendo aí, porque no caso em específico dos dançarinos da pele, eles são uma tribo de Garou, abençoados por um totem lá, o totem do Minotauro e tal. Eu sei da coisa dos dançarinos da pele lá, dos Balan, que né, a gente inclusive já mencionou ali a respeito, mas é praticamente, é quase como se eles tivessem o ritual, eles fizessem o ritual, eles virassem então Balan, mas eles não são necessariamente dançarinos da pele no sentido de abençoados pelo totem do Minotauro e tal, etc. Eles fazem sim exatamente o mesmo ritual, mas eles não são a mesma coisa. Exatamente. É como se vamos pegar um ritual muito específico, proibido entre as tribos dos Garou. Tem aquele ritual lá que só para fazer uma comparação, tem aquele ritual lá dos peregrinos silenciosos que eles comem os cérebros. É como se uma outra raça metamórfica tivesse aprendido este ritual e a partir deste ritual ele tivesse transformado uma nova cultura. Virasse um comedor de cérebro, mas isso não torna ele um peregrino silencioso. Exatamente. Então, sim, o parente de Balan, que realizava esse ritual lá no passado para se tornar um Balan, ele não era um dançarino da pele, ele não seguia o Minotauro, e ele não se organizava com outros Balan peleiro, né? Não existe isso.
O que ele era tipo um guerreiro de elite, e raro. Aham. E visto com maus olhos pelos outros metamorfos. Tem esse ritual ritual de renascimento sagrado, ao qual, após a realização, o cara se torna um Garou, né? E existem outras formas de entrar na tribo do dançarino da pele que eu acho problemática, que é quando eles adotam Ronin. Mas vamos lá. Uma coisa que eu acho que acontece com a tribo dos dançarinos da pele é o seguinte: eles acabaram virando algum tipo de antagonista, algo bem superficial assim para a nação Garou. E quando eu digo superficial é muito mais uma questão numérica do que qualquer outra. Isso surgiu, os dançarinos da pele, então, eles surgem na primeira edição. É quase como se você quisesse dar vazão, como se você quisesse dar algum tipo de resposta ao Sami Height. Então ele consegue fazer aquilo e a partir daquilo ele tem, sei lá, minions ou qualquer coisa do tipo. E aí esses minions são os dançarinos da pele. Então é tipo assim, a gente não quer que essa aventura, Valkenburg Foundation, que é a aventura onde o Sami, na verdade é só um ato dela, mas uma parte dela tem o Sami Height e é ali que ele vira lobisomem pela primeira vez. Enfim, e aí eles querem dar um tipo de resultado para aquilo, e esse resultado é o Dançarinos da Pele. O que acontece na linha inteira? Que os Dançarinos da Pele, eles são frutos de uma primeira edição, e lá eles estão. Em momento nenhum eles são relevantes para o metaplot. A tribo. Em momento nenhum a tribo tem qualquer tipo de contribuição e tal. Ela é uma tribo pequena, bastante pequena, né? Ela é uma tribo em construção e ela fica lá. Ela só é essa ideia, porque ela não é um jogador no tabuleiro do universo de Lobisomem Apocalipse. Ele é uma ferramenta, tal qual, sei lá, de repente, tal qual uma raça específica dos Fomori ou alguma coisa do tipo. Ele só é uma ferramenta para você, narrador, que ele chega assim e fala assim: olha, existem esses caras aqui. Use do jeito que vocês quiserem. Porque o que de fato é importante na tribo? É o Sami Height. São as ações dele, completamente desconectadas da tribo dos dançarinos da pele. São as ações dele que movem o metaplot. É aquela coisa assim, no meio de toda a jornada dele, ele criou lá uns bunda suja lá, que os caras estão lá fazendo o que eles quiserem e tal. Eles podem ter alguma relevância no seu jogo, ou eles podem não ter relevância no seu jogo. O que acontece? Quando eles fazem o Guia do Jogador e o W20, que eles estão requentando material, é isso que acontece. Aí nesse material requentado, os caras foram lá e pegaram o Dançarino da Pele e jogaram lá. Então, tipo, tem uma nova tribo dos Garou dentro da nação Garou. Não tem porra nenhuma. Eles são os mesmos caras que estão lá na primeira edição, porque é pra isso que eles servem. No entanto que no Guia do Garou, eles estão pau a pau com o Cyberax. Que é outra porra que não serve Eles pra estão nada. na mesma separação, é a mesma separação de capítulo. Eles estão muito, tipo, no mesmo pote de arraia miúda, de quem não vai fazer diferença. A não ser que você faça uma história gerando em volta. Dessas coisas, criaturas e seres que existem na periferia do metaplot, eu diria que, apesar dos peleiros terem um totem, eles são menos importantes para o metaplot geral de lobisomem do que as raças satíricas que existem lá da Pentex. Porque Sim. aquelas raças satíricas, elas são menores, não têm representação espiritual no geral, mas só que elas têm uma importância no metaplot, que é o desenvolvimento da Pentex em sua luta contra os Garou e os outros metamorfos. Sim, então sim. ela é importante para a temática do jogo. O peleiro é só mais uma criatura. Ela tem consequência no jogo, né? O peleiro não. Ele é só um elemento do cenário organizado ao redor de uma tribo. Sim. Só isso, entendeu? Tipo, não é uma nova tribo, não, eles estão trazendo aqui. Não é nada do tipo. É algo bem extremamente secundário mesmo. Então, talvez o que pra mim justifica por completo a falta de material ou a maneira como o material é apresentado, entendeu? Porque ele é uma ideia assim escassa, ela é uma ideia espalhada e é isso mesmo. Não tem grandes conexões com a coisa toda e tal.
E é isso aí. Usa no seu jogo, se você não Eu quiser. já mando que eu mudaria na tribo aqui, quase que eu atropelo o cast inteiro falando. Mas eu acho que rola de mencionar uma parada que eu considero um erro. Eu vou tentar responder a pergunta no final do cast de forma diferente, mas eu já falei, né, que esse lance deles adotarem Ronins, ou seja, Garou que vieram de outra tribo, pra mim é um problema, porque acaba com o conceito original de ser um parente que, através de sua ambição, chega à loucura de, enfim, caçar e matar Garou, ou, no caso, Balan. Eles abandonam o processo, que seria o ponto de drama da tribo, aí pro resultado que é destruir a nação Garou, que é o que o criador, e mesmo assim falando que tem gente que não concorda com ele dentro da própria tribo. Fica muito zoado. E aí também acaba com a ideia do Ronin também. Porque, porra, o Ronin não é o cara sem tribo, então não coloca ele numa tribo, caramba. Eu acho... Cavaleiros solitários. É. Coisas que são impossíveis de colocar no plural. Pois é. Exato. Aí eu acho que tem um problema conceitual. Mas se a gente for ignorar que eles adotam Ronins e for se concentrar mesmo nessa ideia de que a tribo surge a partir de parentes que fazem o ritual, aí eu acho interessante. Beleza. Vamos começar assim, agora que a gente já falou um pouco então a respeito das características da tribo, a gente vai falar um pouquinho da história dela, o surgimento da tribo. E isso aí eu acho muito interessante, porque diferente das outras tribos que vão ter histórias mitológicas ou alguma coisa assim, e também muitas vezes dissoantes umas das outras, os dançarinos da pele, eles têm uma história, um ponto de criação que é claro, que todo mundo sabe e é aquilo ali e pronto. Tem data. Data, né? Eu acho isso bacana. E esse ponto é o momento em que Samuel Haight, a gente, né, como eu disse, não vamos tentar não falar tanto dele aqui, no entanto isso é impossível, mas Samuel Haight, lá do alto dos seus mais ou menos 47 anos, ele realiza então o ritual do renascimento sagrado e ele vira o primeiro dançarino da pele. A história não pode começar daí. Na verdade, os dançarinos da pele começam aqui, né? Sim, a tribo, mas para explicar o surgimento da tribo, a gente tem que mencionar que o Samuel Haight é um parente de Gaia, né? Porque senão ele não teria como conhecer o universo Garou. Para ele desenvolver essa ambição, ele também teve que ir atrás do ritual. Então, a gente também tem que mencionar que ele teve que fazer uma jornada até descobrir a existência desse ritual entre os povos da América do Sul. E aí depois ele vai caçar os Garou para fazer sua própria existência como lobisomem. E ele entra em contato antes com o Ben para ajudar na caçada. Ele já começa a fazer um negócio bem estruturado. Ele não cai de gaiato. Como é planejador, é um empreendedor moderno, Samuel. E aí ele realiza o ritual, e o que eu tava falando que eu acho engraçado é porque ele faz o ritual e aí ele transforma em lobisomem e naquele momento, segundo os textos, ele vira o primeiro dançarino da pele. Tipo assim, não, naquele momento ele vira o Samuel Haight que vira Crinos, porra. Tá ligado? Tipo... Vai saber se a epifania dele já não surgiu um nome. Você não tava lá pra ver. Mas ainda não tinha a representação espiritual de um totem, portanto não poderia ser uma tribo, né? Com T maiúsculo. Exato. No princípio ele só faz um clubinho de fidelidade. Mas sim, enfim. Então ele sai desse ritual, então, como o dançarino da pele. De novo, mais informações serão dadas a respeito do Samuel Haight, mas o que o Pedro falou, para entender, ele era um parente dos filhos de Gaia, amargurado na situação de parente, e ele começou a caçar, ele começou a tentar servir Gaia, caçando, e no meio dessas caças ele foi se aprofundando em ocultismo, acabou encontrando com um ritual. Acho que a gente vai precisar falar um pouco do ritual, né? Mas eu queria te perguntar uma coisa antes. Por que filho de Gaia? Vocês já pararam para pensar nisso? Se existe alguma coisa na cultura dos filhos de Gaia ou entre os parentes filhos de Gaia que permitiria essa ambição? Na minha opinião, na minha santa ignorância, eu acho que eles pegaram um filho de Gaia só para quebrar o paradigma. Não ser clichê, né? Não ser do tipo, eu vou colocar um cria de fênix, todo mundo já nasceu overly putaço.
Vou pôr uma Fúria Negra que já sai brigando com todo mundo, sabe? Tipo, qualquer outra tribo seria mais belicosa na imagem da galera do que o Filho de Gaia. Pra história de mandar lá pra fundação, também é melhor ser um Filho de Gaia. Porque as outras tribos também não estão legais colocando os Garus na Valkenburg. Acho que ele casa ali, tanto pro lugar quanto pra quebrar paradigma. Eu sempre pensei o seguinte, que um parente de Cria de Fenris ou de Senhor da Sombra poderia ter mais naturalmente essa ambição, porque é característica do seu povo. Mas, por outro lado, conseguir realizar isso com Cria de Fenris e um Senhor da Sombra deve ser mais difícil, porque são tribos brutais. Aí, assim, eu não sei se eu tô sendo muito hater de Filho de Gaia, mas será que eles não escolheram a tribo justamente porque ela é uma tribo mais voltada para a paz e, portanto, mais facilmente vitimizada até mesmo por um parente? Não esperaria o golpe? Eu acho que tem esse fato de que você quebra um pouco a expectativa do jogador ao virar para ele e falar que tem um parente dos Filhos de Gaia e que ele sucumbiu ao Irme, ele tá matando outros Garou e tirando a pele dos caras. Isso é algo que você não esperaria de um parente dos Filhos de Gaia. Ponto. Então tem esse momento da surpresa. E acho também que... isso vai ser curioso. Mas eu acho que entre todas as tribos do Nação Garou, seria justamente no Filho de Gaia em que esse tipo de cara, ele teria espaço para fazer esse tipo de coisa. Em especial no sentido de que ele teria espaço para ser desgostoso. Sim. Entre os Senhores das Sombras, os Crias de Fenris ou os Presas de Prata e tal, a coisa é tão... a hierarquia tá tão intrincada na coisa e tal, etc., que você sufoca qualquer tipo de, sei lá, de descontentamento do cara, saca? Tipo, imagina um parente... Uma indignação tão estruturada. Exato, imagina um parente dos Seus da Sombra falando assim, porra, eu acho meio paia o jeito que essas coisas são aqui. Porra, entendeu? O cara, ele ia tomar uma pedrada, chicotada, eles iam amarrar o cara de cabeça pra baixo e ia tirar a pele dele, e não o contrário. Exatamente. O cara do Filho de Gaia, ele consegue alimentar esse descontentamento dele mais, entendeu? Ele consegue ser mais vocal dentro da tribo, eu acho. Tipo, que tribo deixa o parente aprender tanto? E ao mesmo tempo eles estão falando pro parente que o parente é uma parte importantíssima de Gaia e tal, tudo, e ele olha e fala assim, porra, vai tomar no cu, porque eu tô vendo que eu não viro lobo. Exato. E aí é justamente o oposto do que acontece com Fenris, Presos de Prata e Senhores das Sombras. Eles nunca falariam que são iguais. Eles ressaltariam a desigualdade que existe entre Garou e parente, fica no seu canto e cala sua boca. E chora baixo. Exato. Não, gente, defensor do Cria de Fenris não quer dizer que o Cria de Fenris bate em todo parente. Eles valorizam toda uma rede de parente. Só quer dizer que o parente vai tomar um esquenta-orelha mais fácil do que de um Filho de Gaia. Tendo isso discutido, então agora vamos lá então para o surgimento, né? A gente mencionou então a respeito do ritual. Vamos então para o ritual. Então o Pedro mencionou sobre o ritual do renascimento sagrado no Quebra do Osso dos Balan. E vamos começar daí então, Pedro. Isso, tem uma Balan que ela é uma princesa Etchaka, uma coisa assim, que ela desenvolve esse ritual, ou pelo menos ela é a primeira a realizá-lo. Não sabemos se aprendeu com o espírito ou não, mas ela faz esse ritual assassinando o próprio pai e outros Balan. Então, E os irmãos. Os irmãos, né? Ela era uma parente, ela sabia ali da sua família metamorfa e realiza o ritual. Eu mencionei naquele outro cast, então vou falar rapidamente aqui que, diferente do que acontece com os Garou, entre os Balan já existia a ideia, ou pelologia, ou então surge aí a ideia daquele guerreiro jaguar, que faz parte das culturas toltecas, maias. Então, é mais reverenciado do que mal visto, embora fosse temido também. O guerreiro jaguar, o cara que veste a pele do jaguar, é uma espécie de guerreiro de elite. Então, ainda que fosse corrompido, ainda que fosse mal visto, os Balan, sendo guerreiros, Bastet, que tem esse lance da magia, eles olharam com certa reverência. Já os Garou vão demonizar totalmente. Eles ficam mais pé atrás pela natureza do espírito que ela se envolveu do que pelo ritual em si, né?
Mas o tipo, cara, você mexeu com coisa que não podia, mas ok, o resultado tá beleza. Toca pra frente. Mas os Bastet tem aquela coisa, né? Olharam com curiosidade para a criatura e não com... A curiosidade matou 5 gatos. É, exato. Mas só que não foram 7, então tá de... Beleza. O negócio fica sumido, né? O negócio fica sumido até o Samuel descobrir, para que os garotos chegam. O que é curioso é porque o Sammy, nessa ânsia dele e tal, enfim, ele já tinha matado um feiticeiro dos Tremere, tá, gente? Mas enfim. Ele começa a fazer alguns estudos e tal, etc. E ele vai desenvolvendo poderes, né? E aí, e também com sangue vampírico, ele passa a viajar o mundo, aprendendo o máximo que ele pode sobre a magia da taumaturgia. Que vale lembrar que na White Wolf, taumaturgia é qualquer coisa. Na primeira edição, taumaturgia não era só disciplina, né? Era uma capacidade mágica que várias criaturas podiam desenvolver. Exato. Que pena, tem taumaturgia no primeiro livro de tribo. Enfim. E aí ele sai fazendo as viagens dele. É curioso porque ele chega a vir para América do Sul e ele caça um Homem-Jaguar aqui, mas ele acaba ele não consegue matar o Homem-Jaguar. E nessa ainda só parente e tal. E beleza. Ele vem pra cá. Mas não é aqui que ele aprende. Isso aqui eu achei curioso, porque olha só, a coisa da estaca que o Pedro acabou de falar, isso aparece no Shattered Dreams, que é da edição de 20 anos, né? E além disso, o Shattered Dreams ele é algo meio não canônico. Tem isso escrito no livro. É muito bizarro que a editora faz um livro e depois ela coloca. Isso aqui é um material não canônico. Beleza. É um B-canon, porque lida muito com coisas diretamente canônicas. Sim. É igual Transylvania by Night. Tipo, meu Deus, deu muito pano pra manga, vamos tirar do canon pra gente poder fazer outras coisas. É o mesmo processo. Por causa do Transylvania by Night, o Drácula é qualquer coisa. Sim. Enfim. E aí, essa coisa da estaca dos Balan e o ritual do renascimento sagrado, isso só vem no 20 anos, e eu achei isso muito legal, que é tipo assim, vamos colocar uma emenda aqui, porque a gente está escrevendo, em especial o Shattered Dreams trata disso, de povos mesoamericanos, pré-colombianos e por aí vai. Eles estão vendo os caras tirando pele de jaguar e os caralho, aí não vai ter nenhum tipo de referência? Beleza, vamos fazer um patch aqui, e acabaram consertando a coisa. Porque o Sammy Height, ele chega a vir pra América do Sul, mas ele não aprende absolutamente porra nenhuma aqui. Digo, em todo lugar que ele viaja e caça animais e tal, e etc., ele tenta aprender alguma coisa ali do povo e tal, etc. Só que o ritual que ele descobre o ritual do renascimento sagrado em um culto... Na Índia, né? Na Índia, exatamente. É um culto secreto que vai e falam com ele lá na Índia. Por que é lá na Índia, Pedro? Eu não sei, você é mais indiano nesse aspecto aí. Eu sei que você gosta dessa porra. Cara, eu acho que não tem um motivo, não. Porque os espanhóis saíram daqui, foram pra Índia e levaram pra lá. Você não conhece a história? Claro que esse é o motivo. Tá. Eu acho que a ideia de aprender um ritual místico e antigo na Índia faz sentido. Faz sentido, mas só que o porquê, algum balão, ou porque o conhecimento teria viajado pra lá, aí eu acho que tanto faz, sabe? Homens brancos, classe média, falando sobre culturas estrangeiras. A Índia é o perfeito para mudar do mundo. Mas, cara, você falou que ele vem pra América do Sul. Acho muito engraçado, velho. Porque tem uma parte que ele vai pra Amazônia, então ele vai pro Rage Across the Amazon, aí ele faz uma visita a Eldorado. Ó, ele faz uma visita a Eldorado pra encontrar um orador dos sonhos, e lá ele faz uma aliança com uma fúria negra, velho. Ó que loucura, bicho. É tipo qualquer coisa, né? Joga qualquer coisa aí. Exato, é completamente isso. Mas ainda assim, vão lá pros dançarinos, beleza, da pele. Beleza, e aí da posse do ritual, ele começa então a caçar outros Garou, porque o ritual, como acho que foi o Pedro que falou, que ele precisa de 5 peles. Vamos falar do ritual agora, que acho que vai
funcionar legal, né? Então, 5 peles retiradas no mesmo augúrio. Agora, uma pergunta que eu tenho. O Garu não. O tipo, estagiário O de parente. dançarino. O parente de ainda, né? Porque, tipo, ele foi separado. Você vai fazer o ritual, você bateu no que a gente precisa como dançarino da pele. Vai na sorte. O mestre pode fazer ser na sorte. Quando você conseguir matar o primeiro Garu, vai ser o augúrio ou não? Eles efetivamente separam. A gente precisa agora de Arum. Eu quero ser um dançarino Arum e vou caçar todos na lua cheia. Então, porque não tem lore definido disso. Porque a criação da tribo é o quê? É na cagada, matei o primeiro na lua nova, você é um Hagabashi, matei na lua crescente, você é um Urge. isso é, né, sou eu dando uma house rule aqui. Eu diria que a noite que ele realiza o ritual, a lua que tiver no céu é o alvo dele. Mas tanta noite do ritual, quantas luas da retirada de pele tem que ser a mesma. Então ele decide. Ué, o que eu acho que acontece é isso é simplesmente a regra ritualística. Ele sai caçando lobisomem. Aí no dia que ele matou o cara, falou, opa, olha pro céu e falou, opa, beleza, meia lua. Agora eu só posso matar os caras na meia lua. É isso. Meia lua. E aí eu sou um Filodox. Aí na sorte / cagada. Coitado de quem é Filodox. Eu boto fé que esse parente não sabe o que é um Filodox. É só assim, eu consegui matar um Garou nessa lua, então tem que matar os outros na mesma lua. Então, no Outcast já fala que ele precisa saber. Ele tem que ter, sabe, tipo, Garu for Noobs. Então, era o que eu ia falar, que aí eu acho que num headcanon meu aqui também, que depende qual que vai ser a população de dançarinos da pele na sua cabeça. Porque se for uma coisa muito nuclear, uma coisa muito ali, de repente ainda ao redor do Sami Height, ou da imagem dele, ou enfim, aquela coisa assim que, sei lá, tem uma matilha, alguma coisa assim do tipo, eu acho que quanto menor, mais conhecimento específico esses parentes têm. Lógico, entendeu? Faz sentido. Então eu faria que o cara, ele sabe desde o início o que é um Filodox. Ele pode não entender por completo o papel do Filodox, aquela relevância, aquela ligação espiritual que o Filodox vai ter com o mundo à sua volta. Mas ele sabe, porque ele viveu dentro da sociedade Garou. No entanto, depois de um tempo, o culto é aquela coisa, né? Porra, os caras que estão lá do Vaticano vão sabendo mais. Vai sabendo mais e mais e mais. À medida que você vai se afastando daquilo, à medida que você vai afastando de Roma, você vai deixando de ser romano, infelizmente, né? Os caras, eles ainda vão tentar alguma coisa com símbolos e tal, e etc, para você lembrar de que, olha, você tá lutando por Roma, que tá lá, sei lá quantos quilômetros, centenas de quilômetros de distância de você. Mas é aquela coisa, tipo assim, mata um lobisomem aí, velho. O dia que você matar, a gente repete a lua. E tipo, foda-se, pode até... Mas aí, no caso, numa estrutura onde os dançarinos da pele são mais numerosos. Saquei. Faz sentido. E aí, bem, é um ritual blasfemo, como não poderia deixar de ser, né? Acho que ninguém tava imaginando isso daí. E o cara, ele tem que tirar a pele, e daí vem o apelido de peleiro do Sami Height. Ele tem que tirar a pele de um Garou em uma determinada lua. E aí, quando ele tira do primeiro, os outros Garou que ele vai ter que tirar a pele tem que ser naquela mesma lua. E aí ele precisa de 5, ele meio que costura faz um casacão. Isso faz a fursona dele. Cara, eu adoro essa parte, na moral. Não, eu acho bizarro, mas eu também gosto. Eu também acho legal. É muito vestir o lance, faz sentido. Acho mó da hora. Faz sentido lá com a parada de magia, tá? Ela era toda fetichista, né? E aí, com sucesso no ritual, então, esses pelos, eles se fundem e eles tornam o novo pelo dele. E ele não é diferente, vamos dizer assim, de nenhum Garou. Ele pode ir pra Umbra, ele assume as diferentes formas, ele tem acesso à fúria. Isso, né? Acesso ao mundo espiritual e tal. Gnose, exato. Garou, exato. Só que é um Garou sem tribo, a princípio, né? A realização do ritual não é o que define a tribo. Então acho que isso é importante. E o ritual precisa ter exatamente 1 hora, né? Um dos fatores de falhar o ritual é o cara não completar nessa 1 hora. Porque 1 hora tem um tempo exato para o ritual acontecer, se não falha, e perde as peles.
Você perde o manto, né? A roupa feita com elas. Mas você não acha aí que, tipo, que o ritual, a caçada e o ritual seria o ritual de passagem pro cara virar um dançarino da pele, não? A partir do momento que a tribo existe, sim. Eu só tô tá. falando que... Mas eu concordo, funciona como... Inclusive, funciona como um puta de um ritual de passagem, né? Coisa difícil do caralho. Ah, sim. Nesse naipe, só Senhor da Sombra. Tem uma parada também que eu acho... Assim, a gente tem que conversar sobre isso, porque é muito interessante e estranho. Tem um lance que é mencionar que quando as peles desses garotos não são concedidas voluntariamente, o dançarino da pele se torna marcado pela Wyrm. E aí, beleza ser marcado pela Wyrm, porque a realização do ritual é uma blasfêmia contra a Gaia e tudo mais. Só que, bicho, como assim conceder a própria pele voluntariamente? Eu entenderia, sei lá, se o cara tivesse muito, como é que fala? Servindo muito doente, sendo um fardo para o próprio povo, que um garou muito santo fizesse isso. Mas ao mesmo tempo o bicho tem fúria, né, cara? Como é que isso... Eu acho que eu concordo com você. Eu acho que só cederia se o Garou fosse quebrar a litania, fosse quebrar essa regra da litania. Do tipo, ele se tornaria um fardo, aí ele vai e se sacrifica. Mas, poxa... Pegar 5 fardos e faz um Garou novo. Um cara... Tipo, 3 por 1. Então, tipo, sabe? um garou que tá velho e doente e que tem a capacidade de doar a própria pele para outro, é uma improbabilidade muito grande. Mas eu consigo aceitar que um cara seja um santo capaz de fazer isso. Mas 5? Eu acho que é impraticável você fazer 5. Tipo, só tá lá pra, sabe, enfiar depois um personagem que não é tocado pela Wyrm. É muito difícil, né, gente? A não ser que você tá num campo de batalha, tem 5 Garou pra morrer, porque não tem jeito nenhum dele recuperar aqueles danos. E o cara vai falar, arranca a pele que eu já vou morrer. Aí a fúria já foi esgotada na batalha. Sabe? Tipo, é uma situação muito 1 em 1 milhão pra acontecer, de você pegar 5 ali, 5 guerreiros morrendo, faz uma ritualística, tira, espera a noite e sem pau no ritual. É muito 1 em 1 milhão pra ocorrer esse 1 não tocado pelo Wyrm. Eu fico pensando, até o pessoal mencionou ali no chat, que talvez os Balan, por terem uma maior reverência com a ideia do dançarino da pele não, né? Do peleiro, pudesse doar, mas ao mesmo tempo 5 é um número muito grande para existirem indivíduos capazes de fazerem isso, né? Doar a própria pele, caceta. Uma coisa da 20 anos que eu não gostei é exatamente essa alteração de não ter que matar. Porque, eu vou lá, cato o garoto tá morto, arranca a pele dele e faço. Eu acho que, tipo, a própria parte, né, de blasfêmia do ritual é você arrancar aquela pele, que é o símbolo da mudança, é o símbolo de ser um metamorfo do garoto, aquele pelo dele, e tirar. É que nem pra abraçar alguém para virar vampiro, você tem que drenar todo o sangue dele, até liberar a morte, dar o sangue do vampiro para ele voltar como um morto-vivo. Eu acho que faz muito sentido de você levar aquela alma de metamorfo junto com a pele dele na hora de arrancar. O fato de poder roubar a pele, eu achei que ficou muito zoado. Muito zoado na vida. Pois é, eu não gosto disso, dele poder roubar de um falecido, e gosto menos ainda do cara que doa voluntariamente. Eu acho que o ritual do renascimento sagrado tem que ser parada de violação mesmo. É muito milhão, não dá. Eu acho que tá lá mais pra, como eu sempre acho, tá ali só pra depois você enfiar um mega personagem super foda e deixar ele de personagem assinatura. O cara que recuperou a 5 de gente que queria morrer. Depois de criado o Samuel Haight, ele se juntou com alguns acólitos que ele tinha, transformou esses caras também, 4 deles, eles se espalharam e eles começaram a montar essa tribo. O Samuel Haight, ele é responsável também pelos primeiros pactos espirituais que a tribo faz, em especial aí a gente vai ter então o Minotauro, que é o totem da tribo, e a coisa começa a se formar em torno do que seria mais parecido com uma tribo de lobisomem, propriamente dito, né? Obviamente, eles continuam necessitando do ritual para se transformarem, mas é isso daí. No caso do aceite de Ronin,
que aí eu acho que a gente tem... Eu concordo, eu também não gosto. No entanto, existe uma certa lógica, porque uma vez que o cara vira Ronin, ele poderia, caso provado, caso honrado novamente, ele poderia voltar a ser, ele poderia ser de qualquer outra tribo que o aceite de volta, a tribo / Totem. E aí, os dançarinos da pele, junto com o Minotauro, e aí eu discordo um pouco de por que o Minotauro ia querer isso, mas enfim, não é que eles colocam os Ronins dentro da tribo e esse cara ele é Ronin e dançarino da pele. Não, aquele cara ele simplesmente não é mais Ronin, ele é um dançarino da pele agora. É igual o filho de Gaia que pegou um cara na rua e falou, você vai ser filho de Gaia agora. Pronto, é isso que acontece. Então, Mas aí o cara não realiza o ritual do renascimento sagrado? acho Não. paia. Pois é, não realizar é paia. Acho paia. Acho que o que eles deviam falar pro cara, então faz o seguinte, você vai matar 5 caras, traz o pelo dele e veste o fulano ali. Pelo mesmo rito de apresentação da tribo, rito de passagem da tribo. Porque é muito tático, né? Aceitar Ronin. Cara, com o Garou aqui do meu lado, vai ser mais fácil matar 5. Já tá com raiva. Fica meio que claro, eles pegam um Ronin, tipo, ficar claro, nada, não acho que vou ficar claro, mas tipo, é falado, no Parias é falado. Eles pegam o Ronin, principalmente a galera que segue o Samuel, porque eles pegam o Ronin que quer destruir a nação Garou. Sim. Ele cata o Ronin solitário, que vai lá, chega e fala, pô, amigo, vem cá, a gente vai ser irmão, você não tá mais abandonado, todo mundo é criatura gregária, vem aqui, senta em volta da fogueira, vamos cantar com baiá. E eles também pegam aquele cara de, você não quer se provar inocente, você quer matar todo mundo que te baniu. Vem cá, cola nos fãs do Samuka e a gente vai bater e matar todo mundo. Eles se alimentam de 2 tipos distantes de personalidade do Ronin. O abandonado, que sofre por ser abandonado, e o raivoso. Uhum. O merdeiro, do tipo, cara, mano, você não... O Ronin saiu, ele não vai se arrepender. Ele quer botar fogo no parquinho. O que eu acho mais bacana é o lance do Ronin, essa coisa ser, na verdade, um grande golpe. De que os Ronins, eles estão à margem da sociedade, eles ouvem falar a respeito dos dançarinos da pele, eles acham que eles vão encontrar braços abertos, alguma coisa, e na hora que eles chegam lá, os caras tiram o braço, os caras chegam lá e tiram a pele dele. E foda-se, a gente precisa de um Garou. Eu não quero saber de um porra de um Ronin ou qualquer coisa. Entendeu? Essa ideia é ótima. A treta deles com o Espiral Negro é essa. Do tipo, vamos lá sacanear Garou? Vamos. Opa, matamos todos os espirais e fizemos casaco. Eles fazem isso. Os espirais ficam putaços por isso. Vamos usar essa galera? Vamos. Na hora H, quem mata são os peleiros. Cara, essa propaganda aí sobre os Ronins eu gostei muito. É uma armadilha, né? Aham, isso. Mas agora, tem uma outra coisa que eu não sei se eu li tô tirando do meu subconsciente ou se é uma ideia minha, não sei. Você tá tirando ou do subconsciente ou do cu, é um dos dois. Ou do cu, exato. Falou tanto do Reckoning que você tá ouvindo o mensageiro já. Não, é meu headcanon. Eu acho o seguinte, que quando surge um impuro, ou seja, quando um peleiro e outro peleiro fazem um filhote, esse filhote seria reverenciado. Porque, sei lá, um novo espécime que surgiu dentre os filhos do Minotauro, entende? Aham. Eu acho que poderia ser diferente. Ou então, e você tinha falado sobre os Ronins, né? Sobre eles servirem de material, né? Para surgirem novos peleiros. Eu tava pensando antes sobre eles aceitarem os Ronins, terem alguém em quem pisar, sabe? Tipo assim, ter um subalterno, ter um impuro deles. Claro que não impuro. O pária dentro do pária. O pária dentro do pária, exato. Aí eu acho que o impuro mesmo, né? O filhote de 2 Garou dentre os peleiros poderia ser considerado algo especial. Porque eles são uma tribo muito pequena que deseja crescer. Pelo menos ali no entorno do Samuel Haight e suas missões, a ideia é difundir e crescer. Aham. Tanto é que ele busca alianças espirituais. Sim. E essa coisa toda, tipo, eu acho que tem sempre que lembrar da coisa que, assim,
essas duas tribos, os dançarinos da pele, eles são significativamente em número muito menor do que a tribo menos populosa dos Garou. Diz em algum lugar que, dentre as tribos menos populosas, tipo Peregrino, Portador, tem tipo 500 no mundo. Isso. Eu não sei, né? Por aí. Eu imagino que peleiro deve ser tipo assim, uns 50. Tipo, com muita sorte tem 100, entendeu? Uhum. Tipo, cara, não tem esse tanto de dançarino da pele e também não existe esse tanto de Ronin. Então é um contingente muito, muito pequeno, né? De toda forma. E eles ainda vão estar espalhados e tal, etc. Então, isso é bem relativo. Bem, a gente chega aqui um pouco a respeito da sociedade dos dançarinos da pele, já que eles vão, então... já que eles vão se fragmentar, né? Eles vão se espalhar no mundo e o Samihite chega lá e tal qual Deus fala assim, procria aí. Só que o procriar significa tirar a pele dos outros. Vamos lá. Eles se organizam dentro de alguma sociedade. Ele dá esse poder no começo aos 4 líderes da tribo, que ele escolhe. Isso eu achei bem legal, porque você não tem a impressão de que ele chega... cria a tribo e vaza, no sentido, eu não sou dessa tribo. Alexandre o Grande, tá ligado? Eu não sou dessa tribo, eu sou Samihite, o peleiro. Vocês ficam sendo os dançarinos da pele aí, foda-se. Tanto é que ele não se contenta com só isso, né? É isso que eu ia falar. Ele quer tanto poder que é pouco fazer a tribo. Aham. Tipo, eu queria ser Garu, eu virei Garu. Próximo. Ele vai atrás de mago, ele vai atrás de demônio, ele quer diablerizar um antediluviano, que no final das contas não é um antediluviano, mas enfim. O Rustplot do Chusli. Nossa, eu não consigo falar, cara. Com todo respeito à galera, mas eu não consigo falar de jeito nenhum. Vai chegar a vez dele. Mas ele meio que larga pra lá e esses 4 líderes vão tocar a coisa, mais ou menos. E aí a gente chega pra falar da sociedade deles, e que é essa zona. A gente acabou de falar um pouco sobre os dançarinos da espiral negra e os dançarinos da pele. Eles vão ter uma relação uma relação interessante, vou chamar de interessante, com a Wyrm, né? O que eu acho da hora é que eles são melhores do que a nação Garou internamente. Porque os caras tretam internamente, tem tensão, briga nas assembleias deles, mas na hora que vem o inimigo, eles se unem e trabalham junto. A nação não consegue fazer isso, os caras conseguem. Fora que os inimigos deles são todo mundo. É todo mundo. Porque os Garou de Gaia odeiam ele, os dançarinos da Espiral Negra odeiam eles, os espíritos de Gaia também, eles estão numa situação sinistra. E só uma parte, só um quarto da tribo consegue aprender direito a lidar com o espírito, o resto tá tudo largado. Uhum. Então eles precisam muito se unir. Tipo... Cara, eu boto fé que tem uma ideia perdida nessa história do Samuel Hite, que é como ele poderia ser o líder de um culto, igual esses líderes de culto que existem, esses malucos aí que existem na vida real. Só não apresentar Kool-Aid pra eles que dá certo. Ia ser massa demais se depois de se tornar um mago e o cacete, Samuel Hite voltasse pra entre os peleiros com uma roupa branca e mensagem de salvação, tá ligado? E aí todos os outros peleiros seguissem ele cegamente. Sei lá, um novo Messias. Eu só consigo pensar em Samuel Cristo, né? Tipo, pra ser o Henrique dos garotos. Isso é ótimo, eu ia adorar essa ideia. Mas então, olha só. Mas o Skinner propõe isso. Era o que eu ia né? falar. Você não sabe se ele volta ou não. Era o que eu ia falar, isso é o Ou se ele final. morreu ou não. Isso é o final do Skinner, porque o Skinner eles estão chamando o Messias dele de volta. Isso é tão legal porque ele cria a tribo e ele vaza. Tipo assim, mano, foda-se vocês aí, eu tô indo lá pro México matar vampiro, sugar demônio e os caralho aí virar cinzeiro na Umbra Negra. Beijo, não me liga. Vira cinzeiro, não aguento E aí, Cinzeiro, cara, isso é ele vira cinzeiro, é maravilhoso. Não, vamos tipo, deixar pro... E aí os pode malucos puxar chegam essa lá, os malucos, tem uma aventura sobre isso, que é os caras querendo trazer a alma dele de volta. Tipo assim, vamos de volta pegar o Salvador. Então assim, ele não é o líder do culto porque não existe, sacou? Mas existe um culto ao redor dele, porque a tribo virou isso em tempos atuais, vamos dizer assim, né? Apesar do óbvio...
do óbvio esquecimento dos autores a falar da tribo no restante da linha toda, mas é por aí. Mas se ele voltasse... no mundo com dois, seguidores de Olavo de Carvalho, Samuel Haidt voltaria tranquilamente pela galera. Exato. Beleza, e como que se dá então a relação aí dos dançarinos da pele e ao Wyrm? Como é que isso rola? Então, eles são da Wyrm, certo? Só que eles não servem. Eu acho que é mais ou menos isso. Eles estão maculados pela Wyrm, mas eles não se veem como minions da Grande Corruptora ou da Hydra. Diferente dos dançarinos da Espiral Negra, que tem, né, uma devoção à Wyrm. Os dançarinos da pele não, eles estão fazendo o próprio rolê deles, só que eles estão maculados. No entanto, que quando o totem deles começa na loucuragem de descer a espiral, tem a briga espiritual pela tribo. Tem o golpe de estado, né? Porque do Carrapato com o Minotauro. Sim, o Carrapato junta com os dançarinos da pele e arma um golpe de derrubar o Minotauro de vez e ele assumir a posição. Isso eu acho bem legal. Eu É acho... o primeiro golpe de estado espiritual da nação? Depende, teve o Curiango, né? Mas eu acho isso curioso, do tipo assim, como certamente o sentir ao Wyrm num dançarino da pele, ele deve ser horroroso, beleza. Mas ele teria algum nuance diferente do sentir ao Wyrm com um dançarino da Espiral Negra, por exemplo, né? Ou um Fomor e tal. Então... Se eu fosse descrever, eu faria a distinção assim. Um dançarino da Espiral Negra, ou um Fomor, ou mesmo um vampiro, ele emanaria o fedor da Wyrm como se viesse dele. Enquanto o dançarino da pele estaria embebido, né? Como se ele não fosse aquilo, né? Mas ele tá coberto de sujeira. Tipo, tá ligado quando o humano, sei lá, o cara ele vai lá e come o sanduíche do Outulas e você sente a corrupção dentro do cara, mas ainda assim não é ele. Exato. Tá ligado? Não é ele. Isso Uma mesmo. parada mais ou menos assim. Eu já pegaria a parte bem física e falaria cheiro de curtume, cheiro de podre e cheiro de onde... curtume mesmo, onde você faz a pele. Você prepara coisas de couro. Bem, os dançarinos da pele, eles organizados então na sociedade, não poderia ser diferente, eles têm os seus problemas, né? E a gente mencionou sobre os 4 líderes dos dançarinos da pele, que escolhidos a dedo por Samuel Haidt, e ele, né, o próprio Samuel, versado nos caminhos dos Garou, mas ele opta por não seguir esses caminhos. E aí os dançarinos da pele, no entanto, eles conhecem os caminhos dos Garou, mas eles não seguem os caminhos do Garou, né? Existem meio que 4 facções, que seriam praticamente 4 campos dentro da tribo, cada um, e isso é curioso, porque cada um meio que segue uma litania, vamos dizer assim. Eu acho que existe uma comparação melhor do que campo, tá? Que é com os clãs dos vampiros. Porque assim como tem Caim, que é o fundador da espécie, a gente tem aqui o Samuel Haidt, que é o fundador desse novo tipo de lobisomem, novo tipo de metamorfo, e aí eles vão se dividir por, não só, por causa dos vampiros tem, né, diferença de poderes e aspectos, mas eles se dividem muito também em questão ideológica. Porque lá no livro de Nod e nas primeiras publicações de vampiro, tem o lance dos caminhos, né? Que aí vai ter o cara que vai seguir o caminho de Caim, que vai seguir... As trilhas. Exato. As trilhas de sabedoria. O cara vai seguir a trilha de Caim, então vai tentar seguir o exemplo do Messias dele. Aí vai ter outro cara que fala que não, deixa, foda-se o Caim, vamos buscar o paraíso. Então eu acho que parece muito com isso. E, enfim, eu vamos acho falar... que parece mais com o campo, porque é um jeito de alcançar para que a tribo surgiu. E sempre uma parte que não concorda exatamente com que a tribo surgiu, né? Tem sempre uma galera do contra. Aí eles têm as divisões, né? Os 4 líderes, eles cada um decide seguir a litania de uma forma diferente. Vai ter uma galera que, o mais fácil, que vai seguir a mesma litania dos Garou de Gaia, certo?
Os que seguem a litania dos Garou, diante da visão dos dançarinos da pele, ela é reinterpretada, né? Eles pegam um pouco das regras antiquadas, que eles entendem como antiquadas, e eles colocam ali, eles tentam colocar ela de uma maneira, essas leis, que elas encaixem melhor no mundo moderno. Então, mas isso é curioso porque em momento nenhum do livro fala sobre como que se dá de fato essa litania, né? Quais seriam preceito a preceito. Só que elas são levemente alteradas. Eu já sugeri que, no caso, o lance dos impuros seria diferente. Mas isso daí é um headcanon, lembrando, não tem escrito isso em lugar nenhum. Sobre as diferenças ideológicas. Vai ter a galera, então, que vai adaptar a litania dos Garou de Gaia. Vai ter uma outra galera que vai abandonar litania. Vão fazer o próprio rolê dele. E vai ter um terceiro grupo que segue a litania do Samuel Haidt, que também não está escrito em lugar nenhum. Fica aí pra gente imaginar. Só fala que é uma versão distorcida e satírica da litania. A litania, na verdade, seria tipo assim, as regras que você deveria seguir quando você encontrar Garous, sacou? Ou quando você estiver lidando com espíritos e malditos. Então eu acho que essa litania ela deve ser muito mais, já que a gente andou gravando aí falando a respeito de Hunter, ela deve ser muito mais algo como as leis da caçada ou algo do tipo, e um pouco a respeito de poder místico da tribo dos dançarinos da pele. Mais um como fazer do que um não faça? Tipo isso. Sim. Legal. E aí tem o quarto grupo que eu não tô lembrando agora. Ajuda. O quarto grupo, ele é o que segue a litania Garou, litania do Haidt. Que ele segue uma nova litania, que essa nova litania ela é criada a fim de juntar todas as tribos e trazer a destruição final da Wyrm. A litania pura. Sabe o que eu acho curioso disso? O que eu acho curioso é que o cara ele precisou sair dos filhos de Gaia pra criar uma litania pra isso. Ou seja, nem os filhos de Gaia seguem essa porra dessa ideia de juntar todas as tribos e lutar contra a Wyrm, tá ligado? Verdade, né? Tipo, repetindo o mantra, não xingue os filhos de Gaia, não xingue os filhos de Gaia, não xingue os filhos de Gaia. E o que será que significa juntar todas as tribos para um dançarino da pele? Será que é matar cada um de uma tribo? Cara, eu juro que eu ia falar isso. Imagina você fazer um casacão de 13 pedaços, tá ligado? E pra você virar o Ultimate Garou. Aí vem o Claytal, um herói de verdade, né? Tipo, o Claytal vem o primeiro Dom Sebastião, porra. Tipo, do Rise from Your Grave, sabe? Tipo, aí você crina. Total. Vem o o primeiro. Em puro perfeito, meus ovos. Eu tenho a roupa de 13 Garou diferente. E tá ligado nessa coisa de sociedade, a gente estava falando aí sobre o culto de Samuel Haidt, que ele, como culto, a imagem dele apareceu a outros caras, guiando esses caras. Aí, Pedro, é muito Jesus Cristo, velho. Achei isso fenomenal, cara. Mas, mano, você tem ideia? Ele é tão do tipo judaico-cristão que, tipo, Cristo não formou o cristianismo e Cristo não era cristão. Samuel não era um dançarino da pele. Sim. A galera saiu seguindo ele. Tipo, é muito judaico-cristão. Ele é muito, tipo, o Messias. Pode ser o Messias da merdagem, mas ele é o Messias. Tá vendo? E vocês ficam criticando o cara só porque ele tem combo. Enfim. Critica só porque ele não demorou 3 dias pra voltar. Aí chegou lá, ele com as imagens dele, guiou a tribo dele pra fora do Egito. Na verdade, desculpa, levou os caras pra um território sagrado. Esses caras chegaram lá e montaram caernes. Então existem caernes em homenagem a Terra Santa, cara. Sim, total. Então tá lá e a gente tem isso é muito tosco, o caerne do holandês, que seria a tradução dessa porra. O nome de boteco do caramba. E o caerne do Cranberry, que toca só as músicas dos Cranberries lá. Uma bosta mesmo. Nossa, acabou. Eu já achava que era zoado. Chama caerne do Cranberry mesmo? Cranberry Cairn. Cranberry's Cairn. E Dutchman's Cairn. Dutchman's é horroroso. Se fosse pelo menos Flying, né? Ai, meu Deus.
Se fosse pelo menos holandês voador, de repente ia ser massa. É nome de boteco, cara. Os dançarinos da pele se reúnem num fundo de boteco. Pode ser. Carne pode do holandês é muito nome de boteco. Uhum. De repente é o que eles consideram território sagrado. Certo? No Tinha entanto, que ser pezinho do Nuícha, né? Tipo, fazendo merda tinha que ser no pezinho do Nuícha. pois é, porque o Cairn dizem que é um lugar lá dos Nuícha que os Nuícha meio que abandonaram e tal, e os caras foram pegar pra ele. O Cairn do holandês, que tem esse nome ridículo, é um Cairn de nível 4, e o Cairn dos Cranberry, e o Cairn dos forte, Cranberry mano. lá, ele é um Cairn de nível 1. Os dois, ambos nos Estados Unidos, porque a White Wolf é de lá e é isso aí. Na época que eles escreveram, procurar na Barça era uma coisa muito difícil, eles não pesquisaram mais nada no mundo pra procurar. Na época só tinha os Estados Unidos no mundo, não existia mais nada. É. Bem, É porque o mapa deles era tipo do Civilization, saca? Tava tudo Fog of War no mapa deles. total. Vamos falar então aqui sobre o Totem Tribal, então vamos lá. Como é que se dá aí o Minotauro e os dançarinos da pele? Cara, é uma bosta de totem, né? Nossa, Falar é a muito verdade. ruim, nossa. Ele tem uma ideia boa, vai. Que o lance do Minotauro. Sou obrigada a ser- concordar com o palestrinha. Ele tem uma ideia boa, que é o fato do Minotauro representar a mistura de uma besta e aí faz sentido pra tribo. Mas tem várias Podia pegar um outras. centauro, se for assim. Exato, tem várias outras criaturas que poderiam representar isso. E na verdade eu acho que tem elementos mais interessantes e para favorecer num totem. Eu acho que ele tem, além do lance dessa. Que é um homem que vira besta lá e tal, que vira fera e tal, enfim. Ele tem um outro lado. Um homem meio fera, né? Ele tem um outro lado também, que eles quiseram brincar um pouco aqui, que é o fato do Minotauro ele odiar e ele ter inveja do Pégaso, né? Que a gente coloca as duas coisas ali da mesma mitologia. O Pégaso é um espírito reverenciado dentre as cortes espirituais de Gaia, e aí o Minotauro não é. E aí o Minotauro tem inveja do Pégaso, tal qual o Samuel Haight e os parentes, né, os parentes originais, eles têm inveja dos Garou e eles querem virar os Garou, saca? Eu acho que é o outro contraponto que eles tentam fazer. Mas isso acarreta num problema de misoginia, uma vez que quem segue os Pégasos são as Fúrias Negras, né? Fúrias Negras. E aí fica parecendo que o dançarino da pele, todo mundo vai ser matador de mulher. E aí eu acho isso foda, saca? É problemático. É o que destrói qualquer coisa da tribo. A White Wolf não levou a sério a mitologia nórdica, então não precisava ser tão purista com a mitologia grega também, saca? Não tem porquê ficar falando que o Minotauro tem inveja do Pégaso. Não, porra, dane-se, é outra coisa. Afasta da mitologia porque isso daí prejudica a própria percepção da tribo. Vocês acham que, de repente, o fato deles serem originais dos filhos de Gaia, né, o primeiro deles, entre os filhos de Gaia, e os filhos de Gaia eles têm uma relação próxima com as Fúrias Negras, então, de repente, isso tem uma bronca nisso aí? Pode ser. Nunca pensei nesse Nunca aspecto. tinha parado pra pensar nisso também, não. Pode ser. Não é muito forçado, sabe? Não, Eu mas gosto olha de só. você porque você é meu amigo. Vou brigar com você porque você é muito meu amigo. Não, mas na verdade é porque eu odeio tudo aquilo ali. E ainda tem o lance do unicórnio, que o unicórnio, que é o totem dos filhos de Gaia. O unicórnio, ele só vai ser aproximado por mulheres puras, mulheres virgens e tal. Não tem, dependendo do mito, tem uma coisa assim do tipo. Unicórnio, né? Sim, Sim, do O unicórnio. unicórnio é só pela pureza, né? E aí- acaba juntando pureza com virgindade. Então aí acho que você acaba. Tipo, é óbvio que eu não tô falando, tem que ser o Minotauro mesmo e o trem da misoginia, é isso aí, foda-se. Não é isso. Você não tá tô passando tentando- pano. Você tá Eu tô tentando, tipo assim, extrair a ideia, porque eu não acho que os caras pensaram, vamos colocar uma parada misógina aqui, ainda mais no claro 20 que não. anos, porque eles teriam, então, trocado isso e tal. 20 anos vem... as edições de 20 anos vêm consertando muitas coisas. Na medida dos possíveis, vem consertando várias coisas. Do Mas básico. na medida do possível, bem baixo. A régua é bem baixa. Mas, não sei,
tem mais cara de, tipo, massa veice, de ser um minotauro. Um puta de um bicho, assim, de você olhar. E também, cultura pop, o pouco que a gente sabe de mitologia grega, você olha, porque eu falei o centauro, o Pedro concordou. O centauro sempre aparece como uma criatura mais sábia ou mais estudiosa, nunca aparece tão bestial. Se você vai seguir pra briga a mitologia grega. Podiam ter pegado alguma coisa neutra. Mas aí você vai ter que explicar pro povo o que é o bicho. Eu tenho um Não monte sei. de sugestão de totem pra Nossa, dançarem da pele, tá? Eu acho que, no entanto, eu acho que o Minotauro ele poderia ser, tipo assim, um espírito da ninhada de muita importância. Assim como o corvo é entre a ninhada do Avó Trovão. Ou o vento na ninhada da Quimera. Mas eu acho que, velho, tinha que muito afastar essa parada da inimizade com o Pégaso pra cair nesse problema da misoginia. E bastava substituir um cavalo por outro. Coloca com o próprio unicórnio, porque o unicórnio representa a pureza, sei lá, né, a natureza mais, em sua forma mais intocada, e os dançarinos da Coisa pele mais representam um pacífica. oposto. Aham. E os dançarinos da pele representam um oposto mesmo. Para eles surgirem, eles têm que contatar com a natureza, então bastava que fosse com o unicórnio. Mas mesmo assim, eu acho que tem um totem melhor. Rapidão, antes eu acho que se você apaga a coisa da misoginia ali e fala que o unicórnio, desculpa, e fala que o minotauro ele caça, né? A gente tem o lance do unicórnio e do Pégaso. E as duas tribos, a tribo do unicórnio e do Pégaso, elas são irmãs. Então dá pra você imaginar que Fúria Negra e Filho de Gaia foi o que? O criador, Sami Haight, foi o que ele mais viu na vida. Sim. E talvez seja aquilo que ele mais odeie também. Então, que o totem, ele seja inimigo dos dois totens. Você tá entendendo? Tipo assim, olha, você é inimigo. Não é que você odeia mulher e vai sair matando mulher. Não é isso. Você não gosta das Fúrias Negras e dos Filhos de Gaia, ponto. Pronto, já consertava, exatamente. Mas assim, aquela coisa, ele também deve ter topado com muito roedor. Só que nem o Samuel tratava o roedor como garoto. Então, tipo, cagou pros roedores. Acho que isso melhora totalmente o espírito. Mas tem um outro que é muito melhor, gente, que é o Xiptotec, o deus azteca, que, bom, já vem da mesma origem de onde surgiu o Baal, então isso é positivo, e é o deus flagelado, o deus que arranca a própria pele para alimentar o mundo. Pronto, tem aí a representação perfeita do saindo da pele. De fato. Ele arranca a própria pele. Tinha que ser alguém que foi sacrificado. Algum deus, tipo, mártir. Ele se teve a pele né? arrancada. Então, ele arranca a própria pele se sacrificando para alimentar um. Assim. Eu posso falar. Aí você calha no doar a pele, entendeu? Você cai no doar a pele, que é uma coisa que não bate com a tribo. Não, mas eu gosto do Xiptotec. Eu acho que funciona. Eu gosto dele, mas eu acho que não calharia. Ele eu podia gosto ser a cigarra, tá ligado? da história. A Pode ser cigarra? a cigarra. A cigarra, aí ele ia ter o poder de todo dia 5 horas da tarde. Ele ia ter o poder que todo dia 5 horas da tarde ele ficar assim. Em tudo isso enquanto ele troca de pele. Outro espírito que poderia entrar na ninhada, o Xiptotec e Minotauro, vai. Poderia ser o Cuco, né? Porque o Cuco é aquele pássaro que vai no ninho dos outros pássaros e rouba espaço lá, e ele se alimenta do que a mãe da outra espécie traz. Então ele rouba um espaço. Os dançarinos da pele fazem. Funcionaria. E nisso também, já que é alguma coisa de coisas tropicais, terras tropicais, você pode pôr o tucano. Porque o tucano também tem o mesmo comportamento do cuco. Até mais violento. Se você porra, e tucano rouba merenda, né? Tá. Não, o partido é a melhor coisa, cara. O partido é muito piada pronta. Se você mostrar o comportamento de tucano, o partido vira piada pronta. Isso foi boa demais. Mano, ele vai na sacanagem e joga, tipo, os ovos fora. Tipo, tem um passarinho na região que vai concorrer com o meu filhote. Ele vai no ninho do passarinho e joga os ovinhos fora do ninho. Tipo, é muito bicho filha da mãe. Serviria como mata um pra poder sobreviver, entendeu? E tem mais um espírito que poderia entrar nessa ninhada aí. Vamos lá, tem o próprio Minotauro melhorado, o Xiptotec,
o Tucano, e tem também uma figura aí da mitologia brasileira, que é Iaguareteabá. Só que para esse, eu vou pedir que vocês esperem um pouco e leiam o Sangue Nativo. Mas além do Minotauro aí, os dançarinos da pele, eles têm algumas associações, eles têm uma própria cultura de dons e tal, e aí existem espíritos, tanto de Gaia quanto malditos, que se associam a eles. Normalmente espíritos da corte espiritual de Gaia, mas espíritos menores, tá? Mas é isso daí. A tribo, ela tem seus próprios fetiches, ela tem seus próprios rituais, incluindo o ritual, obviamente, do renascimento sagrado e por aí vai. Eu queria saber, agora que a gente já tá chegando no final do nosso cast, o que vocês mudariam na tribo? Nossa, tanta coisa. Ó, eu vou listar, beleza? Vai ser rápido. Eu vou tentar ser... Pô, você vai Vou tentar listar ser no rápido. Vasca, né? Bom, Vou concordar fazer... com você alguma hora. fazer essa pequena edição no Totem, tirar ou então determinar melhor qual o papel dos Ronin dentro da tribo. Mudaria, além de editar o Totem, eu mudaria, além de fazer edição no Minotauro, eu tiraria ele da centralidade e colocaria outro. Tem o... Como é que chama? Tem o Carrapato também, que a gente esqueceu de mencionar. É que o Carrapato já aparece mesmo pra brigar com o Minotauro, né? Aliás, o Carrapato é mais forte que o Minotauro. Será bem feito? Sim. Mais Eu também esclareceria melhor. Cara, eu acho isso muito importante. Que tivesse pelo menos uma tabela de estereótipos em relação a isso. Isso não existe, ia ser muito legal se existisse. E bem, eu acho que é isso, né? O lance dos impuros não seria exatamente uma mudança, seria um acréscimo. Cara, o que eu mudaria, eu colocaria a tribo como uma ameaça ativa, sabe? Do tipo, você tem medo de maltratar ou seu impuro ou seu filhote, porque o dançarino da pele vai recrutar para ele esse filhote. Aquela corrente da internet, aquele site que, tipo, o seu filho entra e vai para o mau caminho. Eu colocaria a tribo com esse papel, mudaria. Eu daria foco para a tribo nesse papel, nela no cenário. Ela é uma tribo que vai desvirtuar aquele garoto e vai fazer os próprios garotos perderem. Um bicho papão, tipo o homem do saco da nação garoto, tipo, cuida do seu filhote, senão a galera vai levar. Citando Hermes e Renato, dançarinos da pele seria aquela tribo que tira do seio da família e põe na teta do capeta. Tá. Eu gosto muito da forma como a tribo ela renasce ali, assim, mais ou menos, no W20, com a aventura Skinner, com a possibilidade da volta de Samuel Hite. Sim, era isso que eu ia falar. Então, eu acho... Dessa parada do culto, eu acho isso muito legal. Então, era isso que eu ia falar. Eu ia achar muito foda, se ao invés deles serem uma tribo, e aí talvez eles não precisassem de um totem tribal, mas pode ter, tá? Mas ao invés de ser uma tribo, eles fossem um culto. Pode ser que o culto fosse ao redor da figura do Samuel Hite, ok? Mas eles poderiam também ser um culto, meio um culto da Wyrm, mas não necessariamente da Wyrm no sentido de chaves britânicas, de Malfeias e os caralho a quatro, aquelas coisas meio Lovecraftiana que tem no livro da Wyrm e tal, mas uma parada do tipo, nós vamos nos transformar em lobisomens, tal qual o cara da UFOP aqui queria fazer uma vez. Mas... Rapar a cabeça e entrar na caverna. Rapar a cabeça e entrar na caverna, uma parada nesse sentido, entendeu? Cara, ia ser bem legal. Ia ser bem legal. E cara, assim, a gente menciona muito sobre Samuel Hite ser puta combeiro, massa velho. Isso tudo é verdade. E ele é brega também pra cacete. E ele faz um crossover que, tipo, cara, força demais o bom senso. No entanto, tem algumas coisas que fazem muito sentido. Por exemplo, quando ele se envolve com mago e se torna mais capaz, etc., faria muito sentido para outros lados do mundo das trevas se interessarem pelo que o Samuel Hite está fazendo. Porque olha o que ele conseguiu fazer.
no início da carreira dele, ele se tornou um Garou de maneira mágica. Então, não me parece tão incomum que ele viesse a se envolver com Oradores dos Sonhos e acabasse Aham. mais poderoso e, eventualmente, parece uma forçação de barra, mas não, tá tudo coerente, tá na história dele. Cara, eu acho que a forçação é só na hora do filho dele, porque é muito um bagulho feito fora de ordem. E, tipo, o filho dele ser uivador branco. Ok, desculpa. Não. Mas, tipo, eu acho cagada essa parte. Mas o cara aparece em 15 produtos da White Wolf. 15. Eu tive a paixão de olhar agora. Ele tá em 15 materiais diferentes. Inclusive em competição de conteúdo. Eles erraram muito com Samuel White, mas tem alguns acertos. E os Mas principais é por acertos... amostragem. Não, mas então... Eles erram por amostragem. É muita coisa pra errar. Eles fizeram muito... Eles cagaram muitas coisas. É um personagem brega e exagerado. Mas só que no que eles acertaram, geralmente tem alguma ligação com a própria tribo do Dançarino da Pele. Então a ligação dele com a tribo é massa. Ainda que ele seja um personagem meio zoado. Saca? Sim. E eu acho legal ter a coisa... ter a coisa no sentido de que, assim, você tem um cara que é o fundador e tal, etc. Ele é tipo, cara, com o perdão do misticismo todo deixado de lado, mas ele é o Claytal dos tempos atuais, tá ligado? Tipo, porque o Claytal funda lá os portadores e tal, e etc. E agora você vai viver aí, ó, não existe o Claytal, ele reencarna e tal, etc. Não, os caras têm um nome, tem alguém. Ele não é o Albrecht ou o Konietzko, que é alguém importante, temporário e que já era. Não, ele é o porra do fundador de uma tribo. Isso é bem foda. Mas mais sobre Samuel Haidt no Quebra do Osso. Falando de foda, eu quero saber de vocês por que a tribo é tão foda. Cara, a ideia de arrancar a pele e vestir, ela não é... Ela é massa velho, sim. Mas, ao mesmo tempo, ela atinge um nível de escabrosidade e macabreza tão grande que, sei lá... Eu gosto de... É mais corajoso que um caçador caçado e mais gordo que, tipo, um jogo de terror. E é lobisomem, né, cara? A criatura mais violenta que tem. Então, eu sei lá, eu acho que é... Se você não acha isso massa, talvez você esteja jogando o jogo errado. Procura outro lado, sabe? Tipo, mano, é uma tribo que defende a natureza per se. Não que ele seja Greenpeace, mas tipo, naturalmente você matar um bicho só pra arrancar a pele dele e não aproveitar mais nada do bicho é um desperdício contra uma natureza e animais predadores. O predador absorve o máximo e vem outra escala de natureza comer, tipo, outra escala de alimentação e cadeia alimentar, aproveitar aquele bicho que você matou e tirou a pele. Os caras não, mano, eles só tiram pela pele. Tipo, eles fazem casaquinho de filhote de foca com o garoto. Isso é muito foda. E, cara, eu gosto muito do fato deles surgirem próximo do Apocalipse também. Porque eu defendo muito a ideia de que na proximidade do Apocalipse, tudo que é de bizarro que pode acontecer vale tudo, né? Vale The tudo. Freak Show. O bagulho vai ficar louco. Eu gosto muito como, de certa forma, a tribo dos dançarinos da pele, ela dá uma mudança, faz meio uma reviravolta no mundo de lobisomem, onde você tem uma tribo que ela não ela é muito mais ritualística do que relacionada à espiritualidade, tá ligado? É claro que eles têm uma corte espiritual do lado deles, mas eles são muito mais ritualistas do que espiritualizados, tal diferente dos Garou, né? Os Garou, eles são ritualistas porque eles são extremamente espiritualizados, então eles entendem a necessidade de uma coisa com a outra. E aqui é justamente o contrário, eles vêm de um ritual, então exige uma ritualística, e essa ritualística te coloca em contato com o espiritual, então é meio que o contrário. Então eu acho isso bem interessante. Mas agora chegou a hora do desafio de posto. A gente já falou sobre muita coisa que mudaria. Então o que você vai perguntar? Imagina um peleiro mocolé vestindo as escamas. Mas aí tem que ser só bota e cinto. Já ia falar que Chapéu Bota, cinto, chapéu e bolsa. o totem da tribo vai ser Lacoste, né? Ai, caralho, coloca isso no final, show. Não, vou deixar aqui agora, porra. Mas, beleza, vamos lá então pro nosso desafio de posto. Você, ouvinte, pode mandar a sua resposta, a sua participação, bem como críticas e sugestões
pro que você ouviu no cast até agora em naçãogarou@yahoo.com.br. E fica aqui a dúvida para vocês. A gente brincou um pouco aqui com a coisa do dançarino da pele que ele deve juntar então os 5, o pelo, né, o casaco de pelo lá feito da pele de 5 Garou, e a gente brincou do cara que ele vai juntar a pele dos 13, cara, beleza. E aí ele viraria o Ultimate e tal, etc. Tudo bem. Megazord Lobo. O Megazord Lobo, qualquer coisa assim. Só que acontece que no W5, os dançarinos da pele, eles cresceram tanto que agora eles incorporam as fileiras da nação Garou. Eles vão ter que incorporar, tá? Eles já estão lá dentro, então eles passaram em algum crivo e foda-se, tá? Na escala ali, dentro das tribos, tá? Depois que eles juntaram o pelo dos 13, na escala ali entre as tribos, onde se encaixam os dançarinos da pele dentro da nação Garou? Só pra lembrar todo mundo que no W5, essa coisa dos dançarinos da pele, eu tô zoando, tá, gente? Mas é isso aí. Onde eles se encaixam dentro da nação Garou? Onde eles se encaixam dentro da nação Garou, agora que eles são a 14ª tribo. Hierarquicamente falando? Pode ser. Cara, vou fazer todo um lore aqui, hein? O headcanon. Vamos lá. Para começo de conversa, a nação Garou não aceitaria os peleiros enquanto eles não abandonarem o Tauro, uma vez que ele tem sua inimizade com o unicórnio e com a Pégaso. Então eles adotam ou o Carrapato, ou o Chiplotec, ou qualquer outro que a gente mencionou. Não importa agora. Aí eles assumem outro totem tribal e aí passam a integrar a nação Garou. Beleza. Inicialmente, eles estariam atrás dos roedores de osso. Porque roedor de osso pode ser pária, pode ser ômega, etc. Mas ele ainda está no alfabeto grego. Ele ainda faz parte dos originais. Eles são só uma necessidade do apocalipse. Então eles seriam vistos entre os Garou como, sei lá, só um tapa-buraco, vai. Só que aí o que acontece? Entre os dançarinos da pele surge um impulso perfeito. E aí a tribo se torna a mais importante de todas. Curioso. Porque não tem o lance do Messias na tribo. Aham. O Samuel Haidt pode o verdadeiro Messias. Talvez ele seja o... Puta merda. O livro dos Filhos de Gaia tem uma profecia de um cara que ele vai quebrar todas as leis da litania e depois ele vai ser o campeão de Gaia na Batalha do Apocalipse. Caraca, e é no livro dos Filhos de Gaia. Desesperado? Deixa eu ver o nome. Deixa eu pegar o nome dele aqui, peraí. Caraca. Ó as coisas dando certo. Magia negra. Pô, mas cara, combinar essa profecia aí do Shulks com esse lance puro perfeito e do Samuel Haidt funciona bem demais. O desesperado. Pronto, uma última palavra sobre a litania. Antigas profecias falam de um herói, filho de Gaia, o desesperado, que triunfará sozinho no apocalipse. De acordo com a lenda, ele só fará isso após violar todas as leis da litania. Esta lenda é provavelmente apenas uma metáfora para o livre pensamento, mas pode estar literalmente certa. Por essa razão, somos sempre ávidos em aprender com nossos discordantes. Quem sabe? Qualquer um de vocês, filhotes, podem vir a ser o desesperado, até mesmo você. Livro dos Filhos de Gaia, sobre a 2ª edição a respeito da litania. Então, cara, porra, caiu perfeitamente, né? A gente junta Samuel Haidt, seu quase status de Messias, para consolidar ele no ramo impuro perfeito, que agora se chama Desesperado. E ele traz o apocalipse e a salvação do Garou. Talvez ele esteja desesperado por ter visto coisas demais, né? E aí agora ele viu pra onde a coisa tá indo e fala, porra, eu vou ter que voltar aqui atrás e tal. E talvez por isso os dançarinos da pele eles não sejam completamente da Wyrm, porque eles podem ser da Wyrm do equilíbrio. Aí Samuel Haidt chega lá e fala assim, porra, vou pôr fogo nessa porra toda aqui agora. Cara, eu tô muito feliz que essa nossa conversa tá gravada pro pessoal saber como é que funciona o lance da magia negra. Uma ideia
somando na outra, sabe? É falado que, tipo, o fato deles não surtarem, deles não serem surtados, é uma forma que Gaia tem de atenuar a raiva e a maldade do ritual. A própria Gaia já dá, sabe aquele empurrãozinho do vai, filho, caminha? Na tribo. Eu só queria mandar um recado aqui diretamente para Onyx Path, se você estiver ouvindo. Se você não fizer isso no W5, não preocupa não, que eu faço no Brasil inteiro. Aê! A Tunag mostra o pau. A única coisa que eu tô imaginando aqui agora é Sammy Height de branco, cabelo comprido, pé descalço, uma AK-47 na mão, uma faca do Rambo na outra, tá ligado? Sim. Distribuindo tiro geral, o cajado de mago chupando sangue de vampiro. Ele tá lá na terceira geração matando a Zizak e tirando o pelo dela. E falando aqui, toma Albrecht, seu bosta. Falou. Pedro, ele balançando o pelo, assim, ó, balançando o pelo, e um tanto de pigmeu olhando pra ele, assim, com o garfo na mão e falando assim, Canoa é a puta que te pariu. Canoa é a puta que te pariu, exatamente. E Eu quase abri o cast com isso. foda-se que não entendeu. Foda-se que não entendeu. Ai, ai. Assim sendo, agora que a gente já fez um desafio de posto em conjunto, Não, tá Então- bom. Caraca, esse foi bom. Esse É, eu gostei. eu me retiro, gente. Eu não tenho mais o que falar. não, Eu pô, vou você pegar um participou café e falar também, que ó. a internet caiu. Você participou também. A magia negra é assim: um joga uma ideia, o outro joga o outro some, fala isso e tal livre. Pronto, acabou. Pum, pum, já Tá era. tudo pronto. Então Agora só pronto. falta escrever. É isso. Então, a gente fica por aqui, ouvinte, manda aí a sua resposta para o desafio de posto aí, naçãogaroa@yahoo.com.br. Muito obrigado a ter nos acompanhado nessa jornada pelos pecados da pele. Se fosse da carne, ia ser tenso, hein? Ou da paixão. Pecados da paixão é muito da Globo. Mas, eu queria... Do Da pecado, Televisa, né? Novela mexicana, mandou um abraço. Total. Chama a Thalia. Bem, Manuel Eduardo. Pedro e Vivox, muito obrigado aí pela participação, galera. Opa, valeu. Só chamar. E a gente fica por aqui, então. Um uivo de despedida para todo mundo. Tchau!